Olá, amigas e amigos. Vamos continuar mais um pouco a praticar meditações, considerando os ensinamentos de Jesus. Acredito que seja muito bom para todos nós. No último vídeo, fizemos uma prática meditativa com o primeiro mandamento da lei de Deus, isto é, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O objetivo com essas meditações é de trabalharmos a nossa ascensão intelectual e espiritual, como nós já sabemos. Hoje, nós vamos praticar a meditação sobre os seguintes ensinamentos de Jesus. Não se irrite, não se zangue. Outra frase, outro ensinamento. Seja brando e pacífico com as pessoas, pois terás que pagar até o último ceitil enquanto não praticar a paz. Dizendo Jesus sempre, né? Outro ensinamento. Não se preocupe com o futuro. Seja dedicado no aqui e agora. O futuro a Deus pertence. Mas buscai primeiro, dizia Jesus, o reino de Deus e a justiça divina, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Entenderam? Então é sobre isso que nós vamos fazer a meditação de hoje. Naturalmente, nós vamos fazer outras considerações paralelas para um melhor entendimento. Então, de início, se nós consultarmos os dicionários, nós vamos verificar o quê? Que irritar ou irritar-se significa pôr-se nervoso, enraivecer-se, aborrecer-se, incomodar-se. Se nós pensarmos em procurar saber sobre a preocupação ou sobre preocupar-se, nós vamos ter lá uma ideia física e antecipada que perturba o espírito, a nossa consciência, a ponto de produzir sofrimento moral. Esta é a preocupação na origem. Inquietação, aflição, afligir-se, agonia, angústia, ansiedade. Olha só os significados que encontramos para a palavra irritar e preocupação. Na verdade, são condições que influenciam negativamente o nosso corpo emocional. Lembram do corpo emocional? E emoções em desequilíbrio promovem doenças no corpo físico, no nosso corpo perispiritual ou bioenergético, e também no nosso espírito ou a nossa consciência, que está numa dimensão mais sutil. E já explicamos também isso, né? E temos a destacar que 80% das doenças físicas são decorrentes de problemas emocionais. A ciência já comprova isso. Assim, nós temos que trabalhar a nossa mente no sentido de não nos irritarmos, de não nos preocuparmos com o futuro, de sermos brandos e pacíficos, e procurarmos a união com a fonte criadora, ou seja, com o Deus de todos nós. E para isso nós temos que treinar, não há outro caminho. Só por boca, só falar ali numa oração simples, não acontece. Então, na figura que eu estou mostrando neste momento, vocês poderão entender melhor o mecanismo de integração mental, energética, entre a mente física, a nossa mente física aqui, o ego, e a nossa mente suprema no trabalho evolutivo intelectual e espiritual do ser humano. Vocês já entenderam que mente suprema é a mente do nosso espírito. E a mente do corpo mental é aqui a nossa mente física, do corpo animal. Então, vejo que os pensamentos e a informação a nível quântico subatômico transitam entre aquelas mentes, influenciando ambas. E, como consequência, os corpos bioenergéticos, o corpo físico e o espírito. É assim que funciona a nossa evolução como ser encarnado, espírito, corpos bioenergéticos e corpo físico, através da mente suprema e através da mente física. Nós temos que aprender e entender esse mecanismo. Ele acontece o tempo todo na vida e durante uma meditação nós poderemos trabalhar o sistema de informação, treinar
e ajustar o trânsito das energias, além de outras situações também, como inclusive cura física individual. Então, é de fundamental importância compreender esse sistema de informação. Na figura vocês estão vendo aí o espírito como mente suprema, que é um ser multidimensional que está ligado a todo o universo. Temos lá o pensamento e informação que é gerada, o pensamento é gerado pela mente suprema e também pela mente física. Temos os corpos bioenergéticos, que é o corpo espiritual, mental, emocional, vital, os chakras e o corpo físico. E vocês estão vendo as flechinhas aí mostrando o trânsito das energias através do pensamento que se originam da mente suprema e da mente do corpo físico. Entenderam? Então, quando nós meditamos um determinado ensinamento, por exemplo, de Jesus, que é o que nós estamos objetivando neste vídeo, e conseguirmos selar a nossa mente suprema com esses ensinamentos, utilizando o mecanismo de informação quântica entre a mente física e a mente suprema e vice-versa, e também transformarmos as nossas condutas, aí com certeza estaremos evoluindo intelectualmente e espiritualmente a cada momento. Então, a meditação, eu já falei muitas coisas, eu sou repetitivo porque é tudo muito complicado, a compreensão, o entendimento, porque precisa estudar muito para compreender. E eu quero abreviar esse tempo com esses vídeos. A meditação, então, é a única maneira de transcendermos a si próprio. A meditação é um mecanismo que acalma e neutraliza a nossa mente. A eficiência da meditação se revela numa gradativa mudança de atitude, fundamental em face de todas as ocorrências da vida. Quem medita corretamente, temos que meditar corretamente, que é diariamente, além da técnica de meditação, adquire perfeito autoconhecimento, que se revela em autorrealização. A meditação dá ao ser humano segurança e serenidade em todas as circunstâncias da vida. Traz paz e felicidade permanentes. Na meditação, o corpo inteiro muda. Sua química muda, o sistema imunológico também muda, se fortalece, os hormônios se equilibram. Então, numa meditação, nós poderemos enviar pensamentos ou comandos mentais ao corpo físico e corpos bioenergéticos, no sentido de promover saúde às células, aos tecidos, aos órgãos, aos sistemas que nos constituem, e também regular todas as funções orgânicas e tudo aquilo que nós desejarmos. É uma coisa maravilhosa. Um dia eu vou mostrar para vocês como fazer isso. A gente pode fazer autocura, incrível, ganhar bem-estar, saúde física, mesmo sendo idoso como eu estou neste momento. Então, esse sistema vai tratar de emitir palavras ou comandos mentais ou sons para aquilo que se deseja. É muito louco toda essa metodologia, mas funciona mesmo. Não é ainda o nosso objetivo nesse trabalho, mas eu vou chegar lá com vocês. E olha, os pensamentos somados aos sons das palavras é de uma eficácia indescritível. Podem acreditar. A ciência já comprova isso com alguns trabalhos bem atualizados. Som e pensamento é uma energia poderosa que pode nos curar de males, pode prevenir doenças e pode nos autorregular inteiramente. É uma coisa maravilhosa. Eu já faço essa meditação todos os meus dias e é uma coisa maravilhosa. Eu vou ensinar isso logo mais. Vocês têm que treinar agora esses ensinamentos de Jesus. Então, agora nós vamos, antes de falar de Jesus, nós vamos destacar outros conceitos espiritualistas ou versões, no sentido sempre de ampliarmos o conhecimento, a sabedoria. Eu sempre estou falando isso. E como vocês sabem, eu sou mestre em Reiki e Mikao Usui, que é o seu iniciador, o seu descobridor,
ele preconizava uma meditação que ele denominou de meditação Gassho. Então eu já estou colocando aqui uma descrição de uma meditação do Reiki. Gassho, o que significa Gassho? São as duas mãos unidas em forma de prece, assim, ó. Vocês já conhecem essa posição. E minhas mãos estão em Gassho e posicionadas em frente ao meu coração, ao centro, ao chakra cardíaco, ou posso também colocar logo aqui abaixo do chakra laríngeo. Entenderam? Então esta é a posição que eu posso adotar se eu for fazer a meditação Gassho do Reiki. Mas eu posso adotar essa posição em todas as meditações que eu estou apresentando aqui nesses vídeos todos com os ensinamentos de Jesus. Entenderam? Muito bem. Então, o Mikao Usui, que é o descobridor do Reiki, ele indicava ao meditador, ao final de cada meditação, feita sempre diariamente, quando sentisse um bom nível de tranquilidade mental, então, quando chegava naquele momento de um relaxamento mental bem legal, o meditador tinha que repetir pausadamente os 5 princípios do Reiki. E ele afirmava que isto era muito bom, porque ajudava a descondicionar hábitos ou a descondicionar a mente, que precisam ser modificadas para correções de imperfeições espirituais. Então, vocês vão ver aí um quadro dos 5 princípios do Reiki. Como é que, quando nós chegávamos ao relaxamento mental, e vamos recitar os 5 princípios. Então, como é que é? Somente por hoje, é aqui e agora. Não se zangue, não se preocupe, expresse a sua gratidão, trabalhe a sua imperfeição espiritual e seja gentil com os outros. Esses são os 5 princípios do Reiki. Todo reikiano pratica esses 5 princípios. E observem agora que temos nesses 5 princípios os ensinamentos de Jesus. Isto é, não se irrite, seja brando e pacífico, não se preocupe, trabalhe a ascensão espiritual, o amor ao próximo. É isso. Vocês vejam só, está tudo interligado às versões espiritualistas, e o Reiki é uma delas, que surgiu bem depois dos ensinamentos de Jesus. Agora, quando eu fui iniciado no Reiki, há uma iniciação no Reiki, para ser mestre em Reiki, por exemplo, e comecei a praticar essa meditação Gassho, simplesmente adquiri essas qualidades. E como consequência, uma melhor saúde espiritual, emocional, física e bem-estar. Para eu me irritar, ou ficar preocupado com o futuro, ou me zangar, é muito difícil, porque eu estou condicionado a isso. Eu descondicionei a minha mente da irritação, da preocupação, de tantas coisas ruins. Então, emocionalmente, eu me sinto ótimo. E como emocionalmente estando ótimo, a minha saúde física, com certeza, será por tabela. Então, para mim, trata-se de um método de programação neurolinguística, porque quando eu estou bem relaxado com a minha mente, eu vou recitar aqueles 5 princípios. Eu sempre falo que para recitar qualquer ensinamento de Jesus ou esses 5 princípios, o ideal seria nós repetirmos por 9 vezes. É meio cansativo, né? Mas eu vou repetir 3 vezes, fazendo todo dia. Na verdade, eu estou fazendo com que a minha mente entenda isso. Eu estou fazendo uma lavagem cerebral, na verdade, para que eu não me irrite, não me zangue, não me preocupe. Vou praticar o amor ao próximo, praticar a correção das minhas imperfeições. E aí, aos pouquinhos, eu imprimo isso na minha... Eu vou selar na minha mente isto, no meu espírito, e aí eu evoluo espiritualmente a cada momento. Entenderam? É por aí. Não adianta ficar indo na igreja, ficar batendo no peito e não selar a mente com os ensinamentos. A meditação é um método que nos garante isso com certeza. Para mim é o único método. Por isso que eu estou me detendo mais tempo nesses vídeos.
Então, agora considerando outros conhecimentos da filosofia budista, o Reiki também ele se origina também do budismo. Mas vamos falar agora do Buda. Vamos destacar alguns conhecimentos dele, que tem tudo a ver com os ensinamentos de Jesus. E é importante entendermos os mensagens, os ensinamentos desses mensageiros de Deus. É com certeza. Por isso que eu falo, e já destaquei, que os rótulos das religiões não são importantes. São importantes, mas eu tenho que discernir o que é melhor para mim em cada rótulo religioso, e aí eu posso evoluir individualmente de uma maneira significativa. Então, esses rótulos eles devem ser deixados um pouco de lado, se quisermos evoluir e entender a nossa inserção no universo da fonte criadora. Porque muitas vezes, se nós ficarmos fanatizados num rótulo religioso, a gente não consegue discernir outros conhecimentos fundamentais que Deus nos propiciou por meio dos seus mensageiros que surgiram desde o início da formação do mundo, aqui lá do Oriente Médio, lembro da Idade Antiga, né? Entenderam? Muito bom. Então, Buda, ele afirmava que tudo o que somos se baseia em nossos pensamentos. Pô, Buda é antes de Jesus, ele já falava isso e a ciência já mostra isso também hoje. E é formado por nossos pensamentos também, a nossa montagem aqui, a nossa formatação. Se alguém fala ou age com um mau pensamento, o sofrimento o acompanhará com certeza. Através do esforço, da atenção, da disciplina, do autocontrole, para isso o cara tem que estar condicionado através de um método apropriado, que no caso nosso aqui é a meditação. O sábio, então, constrói para si mesmo uma ilha, ele vai formar, ele é uma ilha, e que nenhuma inundação pode dominar, porque ele está inserido nele próprio, com todo o autocontrole, disciplina, atenção da verdade, da vida. Então, tem por outro lado que o pensamento é difícil de disciplinar, a gente não consegue parar de pensar. E para pensar bem, legal, a gente tem que treinar. A mente é inconstante, porque nós somos imperfeitos, nós estamos num trabalho evolutivo, e é bom para nós dominá-la. A mente dominada produz felicidade e paz, com certeza. E Jesus também fala, mas eu vou falar aqui, estou falando do Buda. As pessoas boas, Jesus fala em brandas e pacíficas, avançam, aconteça o que acontecer. Os sábios, que são brandos e pacíficos, não se exaltam na felicidade, eles são humildes. E nem ficam deprimidos quando enfrentam o sofrimento. São calmos em seus pensamentos, calmo ao falar, calmo nas ações. Assim é aquele que obteve liberdade através do verdadeiro conhecimento. Não vão se irritar, não vão se preocupar, sabem administrar o aqui e agora na vida, como um ser multidimensional. Buda não falava em ser multidimensional, estou falando eu. Porque nós estamos ligados, unidos ao universo, estamos unidos ao Deus de todos nós, a fonte criadora, porque nós e eles, como Jesus falava, somos um. Quando a gente entender isto e estiver praticando e inserido nesse contexto, a gente fica poderoso na vida, mesmo tendo um tempo de validade. Então, nós devemos viver livres, Buda falando, nós devemos viver livres da ansiedade e felizes entre os que estão consumidos pela preocupação e ansiedade. Quando a gente está sábio e legal nisso tudo que eu estou falando, a gente olha a humanidade e a gente vê como as pessoas estão sendo consumidas pelos desequilíbrios emocionais, preocupação, ansiedade e sofrendo atrozmente. Por isso que nós estamos num planeta de sofrimento e dor, por causa desse desconhecimento da verdade. O homem deve abandonar a raiva, ele deve eliminar o orgulho, o homem deve superar a raiva pela gentileza, deve superar o mal pela bondade, deve superar a mesquinharia pela generosidade.
O homem deve estar atento em relação à presença de raiva em seu modo de falar. E ele deve controlar suas palavras. O homem aqui, o ser animal, ele deve praticar a virtude na fala. Agora, o homem deve estar atento em relação à presença da raiva aonde? Na mente também. Ele deve controlar a sua mente, ele deve praticar a virtude na mente. Os sábios têm o domínio do corpo, das palavras e da mente. Entenderam? E eu falei que a palavra e o som é de uma poderosa energia que pode nos curar, autocurar se desejarmos. Naturalmente há um método para isso, como eu já destaquei. Muito bem. Às vezes eu estou falando do Buda, mas às vezes eu estou falando coisas minhas que eu estou passando a vocês aos pouquinhos. Então, o Buda continua falando, não se preocupe com nada. Olha, e fala também que há tantas pessoas vivendo sem ter a mínima ideia de onde vieram ou para onde estão indo, como viver uma vida autêntica. Também no Espiritismo é colocado isso. Às vezes, até as pessoas que não são espíritas, eles não sabem de onde estão vindo, o que estamos fazendo aqui e para onde a gente vai. É uma ignorância completa da vida autêntica. Muito bem. Então, Buda dizia que deixe que tudo siga o seu curso, não se preocupe com nada. É relativo, isso é subjetivo, mas eu estou falando o que Buda dizia, naturalmente há outros conceitos paralelos a isso tudo. Não se apegue a nada, ele está falando. Então, o segredo da saúde da mente, da minha mente física e da mente suprema e do meu corpo, está em não se lamentar o passado, em não se afligir com o futuro, e em não antecipar preocupações. Viva sabiamente no momento presente. Não viva no passado, não sonhe com o futuro. Concentre a mente no momento presente. Viva o aqui e agora. Isso aqui é importante dizer o seguinte, não é que eu não vou ter um planejamento, eu já falei sobre isso. Eu vou planejar o meu futuro, eu quero de repente estudar numa faculdade e ser um profissional de qualquer área. Muito bem. Para isso, eu tenho que planejar a minha chegada, a graduação de uma universidade. Então eu vou viver o aqui agora fazendo o quê? Trabalhando dedicadamente, firmemente, honestamente. E quando eu trabalho desta forma, no aqui e agora, eu vou alcançar a minha meta futura. Porque o que eu plantar hoje de bom, eu vou colher de bom lá no futuro, com certeza. Compreenderam isso? Não é ficar vivendo aqui agora sem planejamento de vida. Não, a minha meta é evoluir intelectualmente e espiritualmente a cada momento. É assim que funciona. Bem, agora nós vamos falar sobre os ensinamentos de Jesus e meditar, fazendo uma meditação sobre esses ensinamentos. Esse é o nosso objetivo neste vídeo. Vocês vejam que eu fico dando voltas, mas faz parte da metodologia que eu tenho para ensinar devagar e sempre coisas maravilhosas que eu conheço, que eu aplico em mim, é um depoimento pessoal. Já tem dezenas e dezenas de vídeos sobre tudo isso, é uma loucura. Mas eu sou um cara idoso, já passei dos 80, e eu estou um cara feliz, energizado, fortalecido, ágil, fazendo esses vídeos todos, eu que produzo tudo isso numa boa. Em meia hora, 30 minutos, 40, uma hora eu faço tudo isso aqui. É uma coisa deslumbrante na minha vida. Eu sou um homem feliz, com certeza. Então, Jesus, o que ele afirma em Mateus 5:22? Eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Olha que frase forte, hein? Se estiveres apresentando a tua oferta no altar a Deus, né? E aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Esse encolerizar tem tudo a ver com irritar-se, não é? É isso que eu estou querendo agora correlacionar. Quando eu falo não vou me irritar, não vou me zangar, é o mesmo que Jesus dizia, não vou me encolerizar contra o meu irmão, contra o meu próximo.
Porque se eu estiver encolerizado ou irritado com alguém, eu não vou estar perdoando esse alguém. E quando eu não perdoo, Deus não me perdoa a imperfeição. Está lá no Pai Nosso, da oração cristã. Jesus, ele faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, olha quantos sinônimos, e da paciência, uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a irritação, a cólera, o zangar, e até toda expressão descortês de que alguém possa usar para com os seus semelhantes. Jesus falava de amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo. Quando a humanidade se submeter à lei do amor e da caridade, deixará de haver egoísmo, orgulho. O fraco e o pacífico já não serão explorados, nem esmagados pelo forte e pelo violento. Vocês vejam que nós estamos com as forças das trevas relacionadas à imperfeição espiritual e as forças do bem. Neste planeta de provas, expiações e sofrimento, as forças das trevas estão muito fortes. E o plano espiritual não invade o livre-arbítrio de ninguém. Entenderam? Então a coisa, nós estamos na selva do reino de Deus com certeza. E nós temos que trabalhar isso para a gente se fortalecer e se blindar contra as forças das trevas. Jesus fala em Mateus 6,14: se perdoardes aos homens as ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Esse ensinamento tem tudo a ver com os violentos, com os irritados, com os zangados, com os encolerizados, com aqueles que não são brandos e pacíficos e não praticam o amor ao próximo. Vocês vejam que a coisa é a lei de ação e reação, a lei do karma. A gente paga tudo aqui mesmo. Em Mateus 7, 1 e 2, nós temos lá Jesus falando: não julgueis, para que não sejais julgados. Porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, vos medirão a vós. A misericórdia, Jesus falando, é o complemento da brandura, porque aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Tudo está em correlacionamento. A misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam alma sem elevação, nem grandeza. O ódio e o rancor estão relacionados a uma alma muito imperfeita, egoísta, orgulhosa, etc. O esquecimento das ofensas agora é próprio de uma alma mais elevada, com certeza. Temos que trabalhar isso em nós, porque nós somos muito imperfeitos. A alma sem elevação, ela é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de fel. Agora, por outro lado, a alma elevada é calma, é toda mansidão e caridade, tranquilo. Um outro ensinamento interessante a destacar de Jesus, nós temos lá em Mateus 6, 25 a 34. Não estejais ansiosos quanto à sua vida. Continua falando da preocupação, É pelo que é a vez de comer, ou pelo que é a vez de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que é a vez de vestir. É um conceito que ele está nos dando. Eu acho que estamos vivendo numa sociedade, nós podemos pretender se alimentar adequadamente com alimentos funcionais, de beber um alimento líquido adequado. Nós podemos escolher, se tivermos conhecimento, o que vestir, porque faz parte da nossa vida aqui na terceira dimensão. Mas tem que ser dentro de um contexto de equilíbrio, de boas escolhas. E Jesus continua falando: não vos inquieteis, dizendo o quê? O que havemos de comer, ou o que havemos de beber, com o que nos havemos de vestir. Aí porque ele fala, porque o vosso Pai Celestial sabe do que precisais de tudo isto. Entenderam? Mas ele continua falando: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas.
Não vos inquieteis, não se preocupeis, né? Pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. É o aqui e agora. Eu posso ficar pensando, nossa, amanhã eu vou no shopping comprar uma roupa de marca. Eu gosto de roupa de marca. Mas de repente amanhã não estou vivo para isso. Então, eu tenho que viver o aqui e agora e vamos rolando a nossa vida de uma maneira equilibrada, sem exageros naquilo que se pretende. Tá certo? Temos que viver com paz, com tranquilidade. Então Jesus vai falar o quê? Continua falando. Não, nunca se irrite. Como a pessoa vai ser feliz com irritação? Não vai ser, porque o emocional está em desequilíbrio. A irritação instala no teu íntimo agitações variadas e efeitos danosos para a saúde física, porque mexe com o corpo emocional, com a bioenergética. É muito maior o trabalho para expulsar essa irritação do que o esforço para impedir que ela se imponha. Eu posso trabalhar com as meditações, uma lavagem cerebral, programação neurolinguística, de não me irritar a qualquer momento. E aí eu vou trabalhar isto. E Jesus fala, não se aflija por antecipação, por quanto é possível que a vida resolva, isso é verdade, o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço de sua parte. Eu tenho uma experiência interessante. Às vezes eu tinha uma preocupação de como resolver administrativamente na minha vida profissional tal coisa, e eu deixava de lado, não me irritava por causa disso, dormia, no dia seguinte estava resolvido sem eu fazer nada. Eu tive essa experiência na vida, é isso que eu estou falando, é verdadeiro. Então, pensem nessas palavras sobre o apego material, sobre a ambição desmesurada, sobre a avareza, o egoísmo que estamos falando aqui, sobre preocupar-se muito com o futuro. São todas condições ou fatores que desequilibram emocionalmente e provocam bloqueios bioenergéticos nos corpos de energias que nos envolvem. Eu tenho uma metodologia diagnóstica para saber se eu tenho bloqueios bioenergéticos ou não, que podem predispor o quê? As doenças físicas e uma vida sem qualidade. O melhor é viver o aqui e agora. Entretanto, conduzido-nos sempre com perfeição, com honestidade em todas as nossas condutas e atividades. E o futuro será promissor, já falei sobre isso. Quando semeamos boas coisas, com certeza colheremos bons frutos no futuro. Fazendo aqui um parênteses, eu já mostrei em vídeos bem lá atrás, lá nos primeiros vídeos, uma metodologia diagnóstica de verificar os bloqueios energéticos que nós podemos apresentar. Eu, por exemplo, sou um cara unificado, e lá vocês vão encontrar a unificação bioenergética do corpo perispiritual. É o segredo de uma boa vida, com boa qualidade, com saúde e com fortalecimento, é com certeza. Então, nós vamos fazer uma prática meditativa juntos, eu e vocês, tudo bem? Vamos fazer um pouquinho mais rápida. Eu acho que uma meditação ideal, em tempo, é aquela que varia de 20 a 30 minutos. Vocês façam isso, é uma coisa incrível. Quando eu puder publicar o vídeo sobre autocura, eu vou, que é uma coisa nova na minha vida, que eu nunca falei sobre isso nos vídeos passados. Muitos amigos meus não sabem desse meu conhecimento, porque isso é uma inspiração espiritual, e que é uma coisa incrível. E aí eu vou publicar isso mais à frente. Eu preciso ter condições espirituais, mentais, para montar isso aí. Eu já passei para 2 pessoas só, que uma pessoa estava bem complicada de saúde, e eu ensinei como fazer. Mas é uma coisa que eu tenho que estar bem relaxado, unificado, precisa estar unificado, e aí a gente consegue isso que eu estou falando. Então, nós vamos fazer uma prática, e vamos focar a mensagem de Jesus de hoje, que é o quê? Não vou me irritar, não vou me zangar. Tem vertentes espiritualistas que falam que não deve ser falado no negativo. A minha mente é intelectual, racional. Eu compreendo o não e o sim. Quando eu falo não vou me irritar, eu não vou me irritar.
Entendeu? Eu não preciso falar, não vou me irritar ou vou ser brando de forma afirmativa, para mim não é importante. Eu vou trabalhar a minha mente suprema. Não se irrite, não se zangue. E faço isso, faço várias repetições como uma programação neurolinguística. E eu vou realmente fazer com que a minha mente siga esse caminho. Agora eu vou falar no afirmativo, ó. Seja brando e pacífico com as pessoas, pois terás que pagar até o último centavo enquanto não praticar a paz. Isso de Jesus falando. Nós vamos fazer uma meditação sobre essas palavras. Não vou me irritar, não vou me zangar. Vou ser brando e pacífico com as pessoas. Não vou me preocupar, que é outro pensamento com o futuro. E vou ser dedicado, esforçado, honesto no aqui e agora. O futuro a Deus pertence, com certeza. E vou procurar alcançar o reino de Deus e a justiça dele, porque todas as coisas serão acrescentadas. E olha, tem um detalhe: quando eu estou um com o Deus, tudo me é permitido dentro dos desígnios dele, do equilíbrio a que eu sou merecedor. Entenderam? Nada vem de graça, não há milagres. Então vamos lá, vamos fazer a meditação. Vou tomar uma aguinha. Então vamos fazer junto. Vamos fechar os olhos. E agora nós vamos fazer inspirações e expirações, devagarzinho, lentas e profundas, no sentido de relaxarmos a nossa musculatura esquelética. Mas para isso nós vamos usar comandos mentais, para que a musculatura relaxe. Então eu vou enviar um comando mental. Eu estou falando, vocês naturalmente numa meditação vocês vão pensar, né? Posso falar baixinho. Neste momento eu envio um comando mental aos meus pés para que ele relaxe. Vamos relaxando as panturrilhas, os joelhos, as minhas coxas. Vou relaxando os meus quadris. Vou relaxando a minha coluna vertebral, meu tórax, os meus ombros. Eu posso me movimentar para que isso possa acontecer. Vou relaxar a musculatura do pescoço para remover toda e qualquer tensão muscular. Relaxo toda a musculatura da face, meus lábios, as bochechas, as pálpebras, o meu frontal, a testa, né? O meu couro cabeludo. Vou sentindo o relaxamento em todo o meu corpo agora, da cabeça aos pés. E vou fazendo inspirações e expirações lentas e profundas para ajudar nesse contexto. Eu vou sentir agora esse relaxamento muscular. Vamos sentindo. Dou um tempo para vocês sentirem. Inspirem e expirem lenta e profundamente. Pode ser a inspiração e expiração pela boca ou pelo nariz. Lenta e profundamente, sem preocupação. Eu estou sentado com as costas eretas. Vocês lembram que é sentar e meditar, né? E agora eu estou sentindo um relaxamento bem aprofundado, agradável, harmonioso em todo o meu corpo físico. E agora eu vou iniciar o relaxamento da minha mente física e da minha mente suprema. Então eu vou relaxando, concentrando a minha mente agora no diafragma, ele expandindo e contraindo durante a inspiração e expiração. Então eu vou prestar atenção, vou focar a minha mente na inspiração e na expiração do ar e de entrada e saída das minhas narinas, para focar, concentrar a minha mente nesse processo de inspiração e expiração. Vamos lá. Inspirando e expirando, cada um na sua velocidade, mas o mais lento possível. Vamos inspirando e expirando.
Vamos inspirando e expirando. Se vier algum pensamento diferente, vocês não ligam para isso. Vão pensando sempre na inspiração e expiração. Nós estamos propiciando a união da nossa mente suprema com nossa mente física. E a informação quântica vai estar sendo gerada por essas duas mentes e unindo-as. Então, estamos inspirando e expirando. Agora nós vamos nos unindo em pensamento com os nossos mentores espirituais, com o nosso anjo da guarda, para que ele possa estar unido à nossa mente e possa interceder junto ao espaço, a Deus de todos nós, a quem vocês desejarem, a Jesus, a Mãe Maria, aos mentores espirituais que nos assistem, à corrente médica do espaço, para que nos envolvam na luz do amor, da bondade, da misericórdia do Pai Eterno, para que nós possamos ter a intuição do rumo certo a seguir e também para que nós possamos fazer esse trabalho com os ensinamentos de Jesus. E agora que eu sinto um relaxamento bem aprofundado, eu vou repetir por 9 vezes ou por 3 vezes. Neste momento eu vou adotar 3 vezes, para que eu possa selar a minha mente suprema e memorizar esses ensinamentos de Jesus. E isso deve ser feito diariamente. Então eu estou bem relaxado, então eu vou falar. Não vou me irritar, não vou me zangar em momento algum da minha vida. Não vou me irritar, não vou me zangar em momento algum da minha vida. Não vou me irritar, não vou me zangar em momento algum da minha vida. Não vou me preocupar com o futuro. Vou trabalhar com dedicação no aqui e agora. Não vou me preocupar com o futuro. Vou trabalhar com dedicação no aqui e agora. Não vou me preocupar com o futuro. Vou trabalhar com dedicação no aqui e agora. Vou ser brando e pacífico com as pessoas. Vou ser brando e pacífico com as pessoas. Vou ser brando e pacífico com as pessoas. Vou trabalhar a minha ascensão espiritual a cada momento. Vou trabalhar a minha ascensão espiritual a cada momento. Vou trabalhar a minha ascensão espiritual a cada momento. Bem, nós vamos mantendo essa união mental, espiritual, com esses mentores espirituais que nos assistiram e que nos ajudaram nesse trabalho de evolução espiritual a cada momento. Vamos agradecendo à fonte criadora, ao Deus de todos nós, pelas graças que recebemos neste momento. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Agora a gente pode se movimentar um pouquinho para sair desse momento de relaxamento bem intenso. Vamos fazendo inspirações lentas e profundas, vamos voltando ao nosso normal bioenergético de vigília. Durante a meditação, nós ficamos num nível de 8 Hz por segundo nas nossas vibrações energéticas. Então a gente está um pouco
assim mais relaxado, e a gente vai se movimentando na própria cadeira antes de levantarmos. Isso é importante. Bem, amigas e amigos, olha, eu penso que com mais esta prática meditativa, estamos tendo a oportunidade de entender que o condicionamento da mente, utilizando-se o método de meditação, é de fundamental importância para a nossa evolução espiritual e intelectual, considerando aqui os ensinamentos de Jesus, né? Na verdade, se fizermos a meditação diariamente, isso é fundamental. Dá trabalho, é uma conquista. Nós estaremos trabalhando a nossa transformação de conduta na vida. Nós temos que fazer a meditação, selarmos a nossa mente suprema dos ensinamentos e nos transformarmos na nossa conduta durante a vida, no dia a dia. Porque por trás de tudo isto, nós vamos estar utilizando o método de programação neurolinguística. É isso que está acontecendo nessa metodologia que eu estou passando para vocês. Porque aí nós vamos memorizar em nossa mente suprema esses ensinamentos e vamos nos transformar na vida diária. É assim que vai funcionar. E como é que isso funciona? Tem que ter uma ajuda de repetições diariamente. A programação neurolinguística, para funcionar, ela deve ser feita todos os dias. Depois de 30, 40 dias, fica inserido no contexto da nossa consciência. Certo? Procurem estudar tudo que eu falo. Tem vários caminhos de estudo para poder compreender. É com conhecimento que a gente consegue administrar tudo isso que eu estou falando. Não vem por milagre, não. Mas eu estou procurando aos pouquinhos passar esse conhecimento e abreviar essa compreensão. Bem, por hoje basta, né? Então, nós vamos juntos e misturados, vamos praticando a fraternidade universal, esse é o objetivo, o amor incondicional, e compartilhando conhecimentos, com certeza. Compartilhe este vídeo, deem o like ou dislike, inscrevam-se no canal se quiserem, e vamos trabalhando a nossa ascensão intelectual e espiritual a cada momento. Então, meus queridos amigos e amigas, o Deus que habita no meu coração, saúdo o Deus que habita no seu coração. Namastê.